galera esperta! E aí, todo mundo aí tranquilão, só na manha do jabuti? Claro que sim, é isso aí. Olha, passamos aí uma pincelada aí sobre os setores da economia. É isso aí, Carlinhos? Exatamente. De boa, tranquilão? Opa, meu amigo. Só na manha do jabuti? Eu acredito que os nossos alunos estejam aí também tranquilaços. Isso. Um assunto gostoso de que foi trabalhado, que fala sobre as atividades econômicas, porque todo lugar tem atividade econômica, seja ela do primeiro setor, segundo, terceiro. Isso. Já entrando no nosso resumo, né? Isso, já estamos entrando no resumo e deixei bem claro para os alunos não confundirem, né? Primeiro setor primário, setor secundário e setor terciário, que é diferente de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Perfeito. Não é isso? Setores esses que nossos alunos, nós temos alunos que estão no terceiro setor, temos alunos que estão no primeiro, porque a mediação tecnológica é isso. Nós temos alunos espalhados nos 4 cantos do estado, em todos os municípios do estado de Rondônia. Beleza, então, já começou o resumão. Vamos lá na tela, meu diretor. Aula 4.2, setores da atividade econômica, trabalhamos... Nós trabalhamos aqui a questão, Carlinhos, dos setores da economia. Então, a gente falou do setor primário, falamos que o aluno, novamente falando, esses nossos queridos alunos é o público-alvo do projeto Mediação Tecnológica e eles estão, geralmente, pelo menos a sua grande maioria, no setor primário da economia. Que seria o extrativismo, a agricultura, a pecuária. Então aprendam isso, né? Não esqueçam que a boa parte dos nossos alunos está nesse primeiro setor, ou setor primário, melhor falando. Isso, que é diferente do primeiro setor, que a gente depois vai dar uma abordagem novamente, que é diferente de setor primário de primeiro setor, beleza? Não confundam isso. Vamos lá. E aí a gente viu também que o setor secundário da economia é o setor intermediário. Ele pega a matéria-prima de quem está aí no setor primário e transforma em produtos, em mercadorias, ok? A gente pode dizer que o setor secundário é o setor industrial, é o setor que compra a matéria-prima e transforma. Essa transformação pode ser o quê, professor? Está aqui um monte de produtos aqui, ó. Transforma em capacete, transforma em lâmpada, transforma em tomada, ok? Engrenagens, transforma em indústria roupa, ok? Batom, olha aí, ó. Então, só aqui tem várias imagens de indústrias, ok? E aí falamos do setor terciário. Este setor terciário, falamos que é o setor que é o mais importante. Professor, como assim o mais importante? Ele é o mais importante no sentido de que quanto maior uma sociedade tiver no setor terciário, subjetivamente, a gente tem que subentender que aquela sociedade também é mais evoluída tecnologicamente, ok? Porque isso quer dizer que eles já passaram daquela fase de tudo estar ali no setor primário ou industrializado. Porque, por exemplo, o setor terciário muito desenvolvido, como nos Estados Unidos, eles têm sim indústrias, mas as indústrias não estão exatamente nos Estados Unidos. Estão espalhadas por todos os lugares do mundo. E sobra para eles esse setor terciário, que justamente é o que movimenta a grande parte do dinheiro, vultuoso dinheiro de uma economia, de um país. Professor, dá um exemplo desse setor terciário lá nos Estados Unidos. Eu lembro para vocês que a gente falou sobre softwares, falamos sobre a questão de programas de computador. Esses programas de computador, o Windows, por exemplo, todo mundo tem aí no smartphone, tem um sistema operacional que paga para ter. E o endereço desse dinheiro, parte dele vai para essas multinacionais dos Estados Unidos, ok? E o setor terciário, ele é um setor que emprega a maior parte da população. Quando a gente fala setor terciário, entendam que é o setor de serviços, o comércio entra no setor terciário. É o vendedor, aquela pessoa que vai prestar um serviço ambulatorial. Então, tudo isso faz parte do setor terciário, galera. Isso. A distribuição da população economicamente ativa, você tem aí, ó, setor primário, secundário e terciário. O verde, o setor primário,
representa somente 7% da população. O setor secundário, 28%. E olha só a grande parcela dessa pizza, né, Jorginho? É isso aí. A maior parte da população está no setor terciário. Comércio, serviços, as atividades bancárias, todas essas atividades econômicas estão nesse setor. Inclusive, Carlinhos, eu falei para os alunos durante a aula que o importante para uma economia é eles entenderem, o aluno entender, né, que embora ele esteja nessa parte da economia que é o setor primário e ele vê esses volumosos produtividades agrícolas, para um país não é o mais interessante. Embora seja interessante sim para o PIB, mas o importante para uma nação que quiser se tornar desenvolvida não é exportar commodities, é exportar produtos de alta tecnologia, produtos industrializados. Perfeito. Não é isso? E um detalhe interessante, só falando sobre a questão do setor primário, o aluno deve falar assim, professor, mas eu estou aqui na minha área, lá, vamos dizer, lá em Vilhena, aqui a agricultura é muito forte, professor. Isso. Só que entendam, ela é forte, mas não emprega quantidade suficiente de pessoas, porque hoje a tecnologia está nesse setor. Exatamente. E a tendência é diminuir cada vez mais. Exatamente. E aí eu, inclusive, falei durante a aula, Carlinhos, que quando ele vai lá na cidade, ele vai resolver um problema, vai lá consertar a moto, oficina, é serviço. Aí depois vai demorar muito, aí ele vai lá numa lanchonete, lanchar, ele vai a outro serviço. Não, agora tem que tirar uma Xerox. Vai lá tirar Xerox, é outro serviço. Então, não, agora eu falei que ia comprar uma bota nova para mim. Vai lá no comércio comprar uma bota. Então, o comércio e o serviço, a gente está a todo momento usando eles numa cidade. E é necessário, e é isso que movimenta a economia. Exatamente. Essa diversidade. Isso. Então, o setor da economia tem que ser realmente baseado mais no setor terciário, tá? Dentro de um país. Outro fator interessante é a terciarização da economia, que é um processo do crescimento do setor terciário, galera, que vem ganhando posições em todos os países. Você observa aí nesse gráfico, né, que o setor terciário nos Estados Unidos, no Reino Unido, representa em torno de mais de 70%. Nos países emergentes, como é o caso do Brasil, já está beirando aí os mais de 60%, 65,3% no Brasil e 61% no México. E em economias primárias, como é o caso do Paquistão e do Paraguai, também tem uma grande representatividade do setor terciário, que em torno de 53% e 58,2%. Aí só falamos sobre a questão do agropecuária, né? Os serviços que ganharam participação. A composição do PIB dos setores nos últimos anos em porcentagem. Aí eu mudei as cores aqui para o aluno ver, ó. Agronegócio, aqui, ó, agronegócio, agronegócio, agronegócio e agronegócio. Então ele tem uma movimentação que é uma espécie de... Ele está meio que aí estabilizado, digamos assim, né? Mas, agora eu vou mudar a cor, vou colocar o verde, que é aqui, ó, indústria. A indústria é esse gráfico do meio, ó, tá? Então, essa participação da indústria, ela também, ao longo do período, foi meio que estabilizada. E também, gradativamente, o setor, que é o último aqui, eu vou colocar em azul, o setor de serviços, ok? Serviços sempre vai ser maior e é o ideal que seja, ok? O interessante é que entre 2019 e 2021 você vê que os três setores tiveram, dois setores tiveram queda. Por quê? Nós tivemos a pandemia, que fez com que alguns desses setores tivessem uma estagnação, até mesmo uma caída. Então, aí quando eu falei para vocês de primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, novamente vou relembrar, não é setor atividade primário, econômica. Não é setor primário, nem setor secundário, nem setor terciário da economia, tá? Estamos numa sociedade onde, quando você fala em primeiro setor, nós estamos falando do Estado. Professor, que Estado é esse? O governo. O governo pode ser estadual, municipal ou o governo federal, ok? Eles são os três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Geralmente são essas instituições públicas que geram todas as leis,
que geram todas as regras que têm que ser seguidas para a tributação, para a colocação de regras para todos seguirem dentro da sociedade. É ela que tem que cuidar da saúde, da educação e a segurança pública de todos, entre outros. E aí nós temos outro setor, que é o setor de mercado, que são as empresas privadas. E o terceiro setor, falamos durante a aula, que são as ONGs, ok? E essas ONGs, elas têm principalmente as finalidades de defesa dos direitos e interesses religiosos, cultura e recreação, educação e pesquisa, a assistência a associações patronais e profissionais, assistências sociais e outras organizações da sociedade civil e também saúde, ok? Meus queridos alunos, agora você tem uma atividade tranquilona, suave na nave, ok? Faz aí, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Tchau. Tchau, tchau. Fala, galera! E aí? O que tu acha que os alunos fizeram tudo de boa, tranquilão? Depois de tomar um cafezinho, um suco de laranja, um suco de cupuaçu, eu acredito que eles gabaritaram a nossa atividade, Fechou. Jorginho. Vamos ver então? Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro? Questão número 1. A questão número 1 vem falando o seguinte. Ela tem aí, considere as imagens a seguir, assinale a alternativa. Imagem 1 tem um professor em sala de aula, como nós estamos aqui, né? E nós temos também os professores lá aí na sua sala de aula. Você tem um operário na imagem 2 trabalhando e você tem uma atendente de caixa na imagem 3. E você tem a pergunta para que iria marcar. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia? Letra B, a imagem 3 representa o setor primário? Letra C, a imagem 1 indica o setor primário e as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário? Letra D, as imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário e a imagem 2 ao setor secundário? Ou letra E, as imagens 1, 2 e 3 representam-se respectivamente os setores secundário, terciário e primário da economia. Analisando as 3 imagens, você iria dizer qual o setor que representa cada imagem. Claro que o aluno observou a imagem, se atentou à sua explicação, à nossa explicação, e ele marcou a letra D, que a imagem 1 e 3 refere-se ao setor terciário e a imagem 2 ao setor secundário. Olha só, 1 e 3, professor e atendente de caixa, e a imagem 2, o operador trabalhando, né? Então, o operador de caixa está no comércio e o professor está vendendo serviço. Embora não seja material, é um serviço intelectual. Exatamente. Okay? E o operário está aqui na indústria produzindo, ok? Perfeito. Então, quem marcou a letra D, parabéns, né? 1 e 3, setor terciário, e a imagem 2, setor secundário. Vamos para a próxima questão. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece empregos, mas uma das que possui os maiores rendimentos. O texto acima é descritivo. A, do setor primário. B, do setor secundário. C, do setor terciário. Letra D, apenas da atividade industrial. Ou apenas da atividade agrícola. Claro que ele vai entender que, extrair, olha, palavra extrair ou produzir matéria-prima. Se extrair e produzir matéria-prima, é que setor, Jorginho? Pois é, o aluno vai lembrar que a gente falou para eles que tem o setor primário, secundário e terciário. O secundário é a produção de produtos, ok? Transformação de pega a matéria-prima e transforma em produto. Pega essa matéria-prima que está no setor primário, ok? E lá no setor terciário, comércio e serviço vão vender esse produto. Vão vender, né? Exatamente. Então, parabéns, meus queridos. Tenho certeza que todo mundo acertou aí. Vamos para a próxima, uma questão de Enem. Uma questão do Enem, a questão número 3 fala o seguinte: a interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas.
considerando o tipo de relação entre o ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Letra A, concentra suas atividades no setor primário. B, só lembrando o aluno, né, que a palavra vulnerável quer dizer mais frágil, né? Perfeito. Mais vulnerável quer dizer que está mais frágil. Quando é que uma sociedade está mais frágil em relação à sua economia, em relação à questão econômica, né? No caso aqui está falando sobre a questão climática. Exatamente. Porque se a condição climática não estiver favorável, isso vai fazer com que essas sociedades vão ter problema, se ela se basear mais naquele setor, não é isso? Exatamente. Então, olha só. A, quando concentra suas atividades no setor primário. B, apresenta estoques elevados de alimentos. C, possui um sistema de transporte articulado. D, diversifica a matriz de geração de energia. Ou letra E, introduz tecnologia à produção agrícola. Lembrando que as condições climáticas, elas afetam todos os setores, mas especificamente um setor produtivo da nossa economia. Exatamente. E nós passamos, só exemplificando, nós tivemos aí a questão do Rio Grande do Sul, que teve uma grande enchente bem recente e que principalmente o setor agrícola dos grandes produtores, né? Trigo. Sofreu com essas enchentes. E agora, mais recente, aqui na região amazônica, nós vamos ter então a seca. Um verão muito intenso que está provocando sérios problemas na nossa economia também. Então a gente está falando do setor primário, galera. Com certeza todos vocês acertaram, porque se retrata numa pergunta que tem a ver com o cotidiano deles, da vida deles. Então eu tenho certeza que todos os alunos acertaram. Beleza? Vamos para a questão número 4. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar que A, apresenta uma grande dependência das variações climáticas. B, limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. C, condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. D, encontra-se emancipado dos demais setores da economia. E letra E, abriga uma grande carga de trabalhadores informais. Lembrando, setor terciário, né? Esse setor terciário, nós temos comércio, nós temos o serviço, mas também é bom salientar que quando a pessoa não consegue se inserir dentro do mercado de trabalho, seja no setor terciário, secundário ou primário, ele pode se transformar em um trabalhador também. Apresenta uma grande dependência da variação climática. Não, o setor terciário está chovendo muito, mas a loja ainda pode estar vendendo. E vai vender muito guarda-chuva. Exato. É um exemplo. Se for uma loja que venda guarda-chuva. Que venda guarda-chuva. Então, olha só, limita-se a oferecer produtos e mercadorias, materiais? Sim, perfeito. Mas e cadê os serviços? Né? Condiciona, olha só, o aluno tem que ficar atento a essas palavras fortes. Condiciona a sua dinâmica ao setor primário. Não está condicionada, porque tem os serviços, e serviços pode ser inclusive trabalhos intelectuais, ok? Encontra-se emancipado, já era, elas estão todas interligadas, claro que estão. Então, só pode ser a letra E. É lá que tem a grande carga de trabalhadores informais. Essa questão dos trabalhadores informais, nós estamos falando justamente aquele que não consegue ser inserido dentro do mercado de trabalho. Que vai ser o vendedor ambulante. Isso. Né, que vai ser o camelô. Então, isso aí. Essa é o vendedor grupo, de salgados. Ele entra dentro do grupo do setor terciário. Exatamente. Questão número 5. O processo de terciarização da economia é registrado em diversos países do globo. Ele envolve diretamente letra A, progresso da atividade industrial em regiões mais afastadas das metrópoles. B, o processo de amadurecimento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. C, fomento de políticas econômicas voltadas para a atividade do meio rural. D, decaimento do emprego informal registrado nos países mais desenvolvidos. E, crescimento de atividades ligadas ao comércio e serviços em nível nacional. Ele está falando de terciarização. Se ele está falando de terciarização, quase que não sai, Jorginho. É isso aí. Mas saiu, vai. Saiu, né? Nós estamos falando das atividades ligadas a esse setor. E nós citamos vários exemplos aqui na nossa aula, que é o quê? O comércio e serviço. Exatamente. Portanto, se você marcou a letra E, muito bem, parabéns. E vamos para a próxima. Questão 6. Observando-se a composição da economia mundial no período recente,
É possível notar que houve o que se convencionou chamar de terciarização da economia. A ponte entre as alternativas abaixo, a que aspecto esse termo faz referência? Letra A. Encolhimento do setor primário em detrimento do terciário. B. Crescimento do setor industrial em seu predomínio sobre os demais, principalmente no emprego da mão de obra. C. Aumento da participação do setor terciário na economia dos países, tanto em mão de obra quanto no PIB. E letra D. Aumento da contratação de pessoal terceirizado para atuação no mercado. E letra E. Crescimento do setor primário e do secundário. Então, colocamos aqui um termo interessante que o aluno tem que ficar esperto. Terciarização é fomentar, é maximizar o setor terciário, ok? Terceirização é outra coisa, ok? Pessoal terceirizado, nós não falamos esse conceito, mas a gente vai dar essa pincelada para o aluno já ficar esperto. Terceirizar é uma empresa passar para uma outra empresa uma atividade que não é o fim dela, o meio dela, o principal. Né? Exatamente. Por exemplo, os serviços gerais, o serviço de limpeza, o serviço de cafezinho, os serviços de elevador, não sei que tamanho é essa empresa, então não é a finalidade daquela empresa. Então ela vai terceirizar, ela vai contratar uma outra empresa que vai contratar pessoas. Beleza? Então eu já estou explicando esse termo aqui para você não cair nessa pegadinha em concursos, ok? Então, a terceirização estava com uma questão 5, né, bem parecida, então é o aumento da participação do setor terciário na economia dos países, tanto em questão de mão de obra, quanto em relação ao PIB. Então, como nós falamos, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E agora a gente vai nos despedir, mas daqui a pouco a gente volta, porque nós temos uma longa jornada aí no terceiro ano, né, Jorginho? É isso aí. Tchau, até a próxima.